Olá, olá! Sejam todos bem-vindos à nossa live pós-Natal. Feliz Natal para todo mundo, Feliz Natal para você que está chegando por aqui, para toda a sua família, para todas as pessoas que você ama. Espero que vocês tenham tido um bom Natal, com boas festas com todo mundo, com a família, com os amigos. E estamos aqui nessa segunda-feira, um pouquinho mais tarde, por motivo de trânsito, mas estamos iniciando a nossa live de toda segunda-feira, falando sobre ginástica rítmica. Sejam bem-vindos, a Ju, a Anjinha, GR Cris Moura, Pequena, Júnior 19, Jordana, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero falar com vocês mais um pouquinho sobre ginástica rítmica. Aqui não tem férias não, viu? Viajei hoje durante o dia para poder chegar a tempo aí para fazer nossa live, porque eu tenho esse compromisso com vocês aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando a nossa live número 23, deixa eu confirmar aqui, 23. E eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal, atrasadinho, mas que tenha sido um bom Natal para todo mundo. Estamos iniciando então nossa live 23, falando sobre ginástica rítmica, que o meu objetivo por aqui é trazer informação, conhecimento e a gente alcançar nossa excelência na ginástica rítmica. Estamos aqui com o canal RGBR, nas redes aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube, com vídeos inéditos por lá também. Então, quem não conhece pode seguir o nosso canal no YouTube também. E o objetivo é trazer para vocês informação, conhecimento e tudo sobre a ginástica rítmica. Eu sou a Val, para quem ainda não me conhece, eu trabalho com ginástica rítmica já há alguns anos, né? Fui ginasta, treinadora, professora, árbitra da modalidade, sou especialista em ginástica rítmica e estudo aí o bastante para poder trazer o máximo de informações para vocês. E muito do que eu trago daqui também é da minha experiência enquanto profissional, enquanto treinadora e professora na ginástica. Também tenho a turma do curso Ginástica Rítmica com Excelência. Encerramos as inscrições de 2022, já tivemos 2 turmas com profissionais que estão aí buscando a sua excelência e conquistando-a também. Eu sou muito grata por ter a participação de vocês por aqui. E hoje nós vamos falar sobre dificuldades corporais, né? Sobre como a gente pode, então, aumentar o valor das dificuldades corporais das nossas ginastas. Mas antes, eu tenho uma pergunta aqui, ó, da Shixik. E a Yasmin também chegou por aqui, deu um oizinho, boa noite a todos. Então, Shixik, tem uma curiosidade. Para fazer curso de arbitragem, é necessário já estar no ramo? Não. Eu conheço aí, inclusive, muitas pessoas de outros ramos, advocacia, enfim, que têm o curso de arbitragem, que atuam como árbitro da modalidade, porque o que é exigido para poder participar desse curso é você ter o brevet de árbitro, que você vai participar então de um curso, vai fazer as provas e se você for aprovado, então você conquista o seu brevet de árbitro a nível nacional, estadual, internacional, né? De acordo com os seus níveis aí. Mas não precisa ser profissional de educação física não para arbitragem, mas já para atuação como professor ou como treinador, sim. Aí é preciso que você tenha o CREF, a formação em educação física e, lógico, conhecimento e a curiosidade de conhecimento na nossa modalidade. Seja bem-vinda a Ká, que está chegando por aqui, Sophie também, muito boa noite. Nós vamos falar sobre as dificuldades corporais. Hoje, então, com esse tema sobre o aumento, né, das dificuldades, do valor das dificuldades corporais, com o intuito de a gente preparar as nossas ginastas para ter aí um nível maior de dificuldades corporais, uma nota maior também de dificuldades. Hoje eu vou falar propriamente sobre as dificuldades do corpo, mas a mesma ideia também segue para o aparelho. Então, se eu quero elevar o nível, né, das dificuldades de aparelho da minha ginasta, a gente vai perceber aí que envolve muitas coisas para poder, então, subir um estágio, crescer um nível aí em relação a tudo isso.
Então sejam todos muito bem-vindos. 2 minutinhos para as 9, que era o que eu tinha prometido, então, essa alteração de horário nessa segunda-feira aí de muito trânsito para chegar em casa aqui, mas deu tempo. Então, estamos iniciando a nossa live e nós vamos então entender hoje sobre as dificuldades corporais e como aumentá-las, ok? O código de pontuação, ele tem uma tabela com todas as possibilidades de dificuldades corporais. Então, você vai ver dentro dessa tabela, na coluna e na linha, né, a dificuldade, a descrição dela e o valor dessa dificuldade. Então, cada dificuldade tem um valor, né? E às vezes ela tem suas continuidades. Então, existe possibilidade de aumentar dentro das exigências do código de pontuação. Então, um exemplo: se a ginasta faz um equilíbrio bucle e um equilíbrio atitide, né? Que ele seria antes, né, do equilíbrio bucle. Então, o equilíbrio atitide tem um valor e o equilíbrio bucle outro valor. E assim também para os saltos, né? Então, um salto espacato, sem coluna, né? Sem inclinação do tronco atrás, tem um valor. A partir do momento que eu coloco a inclinação do corpo atrás, eu tenho um outro valor. Hoje a gente não vai falar sobre valores especificamente, porque eu sempre falo que nós temos que ter em mãos o código de pontuação para poder ter certeza sobre todos os valores, sobre todas as regras que envolvem nessa modalidade, mas o intuito aqui é entender o caminho para chegar até as dificuldades de valor mais alto, tá certo? Então, como que eu posso, vamos usar o exemplo desse espacato, como que eu posso subir o nível, né, de uma ginasta que faz um espacato, simplesmente um salto espacato no ar, para uma ginasta que faz ele com a coluna, com o tronco atrás. Então, eu preciso que essa ginasta tenha preparo físico, estrutura física mesmo, para fazer a construção dessa dificuldade e ir aumentando o valor dela. Então, se a ginasta ainda não consegue realizar simplesmente o espacato no chão, a abertura no chão, vai ser talvez praticamente impossível que ela consiga realizar essa dificuldade no ar durante um salto. Então, eu devo primeiro prepará-la no chão, prepará-la fazendo um banco, trabalhando flexibilidade, força, potência, para ela conseguir realizar esse salto. Depois que ela compreendeu e conseguiu conquistar, né, a flexibilidade necessária para o salto a 180, eu vou, lógico, num processo gradativo, chegar até o salto espacato. E depois disso, se eu quiser avançar para um salto pé na cabeça, né, ou um salto espacato com coluna, é importante que eu também dê esse preparo, então dê um passo atrás, dê esse preparo para a ginasta durante o seu chão, a sua barra, a sua diagonal de elementos, né? Para que quando ela chegue lá para fazer essa dificuldade corporal, ela tenha estrutura física. Muitos profissionais, durante a minha carreira, né, agora também aqui por aqui, algumas pessoas me perguntam como é que eu faço para chegar até tal dificuldade. E na verdade tem muito a ver com a estrutura física dessa ginasta. Então vai além de eu querer ter aquela dificuldade, e sim como eu vou preparar a minha ginasta, quais são as forças necessárias no corpo dela para ela conseguir então realizar essa dificuldade corporal que a gente almeja. Deixa eu dar uma boa noite aqui para Lulu Diniz, a Milena Ferreira, Yasmin e a Paula Messias. Boa noite a todos. Estamos aqui com o raciocínio de que para conseguir aumentar o valor da dificuldade corporal, eu preciso ter a estrutura física da minha ginasta preparada. Então, eu me lembro muito bem de uma época que eu tinha um sonho, talvez, de fazer as minhas ginastas realizarem aquele equilíbrio de perna sustentação alta com o tronco inclinado à horizontal. E aí, eu não dei a estrutura física para elas conseguirem realizar. Eu lembro que uma outra treinadora chegou para mim e falou, olha, talvez para esse ano elas ainda não consigam realizar essa dificuldade e tudo. E lógico que aí eu fui entender e observar, né, o que faltava na ginasta para conseguir realizar aquela dificuldade. Então, muitas vezes a gente almeja uma dificuldade que a ginasta ainda não dá conta, né, por conta da estrutura física dela. Então, eu preciso prepará-la, né, dar toda essa estrutura para que ela consiga, então, chegar até essa dificuldade maior. Mas isso não é tudo. Então,
trouxe aqui também para vocês que a gente vai construir essa dificuldade. Então, vamos usar o exemplo do salto espacato com coluna. A minha ginasta já compreendeu lá no chão como é que deve estar o corpo dela, o encaixe de quadril, tornozelo, joelhos, pés, né? Ela já compreendeu tudo isso. Eu posso trabalhar esse elemento na barra, né, com suporte. Posso trabalhar ele com a ajuda de outra colega ou da própria professora na mão, né, para ela entender o tempo de voo do salto. Depois eu posso trabalhar isso numa diagonal, né, porque eu preciso estimular ela ter o máximo possível de vivência das dificuldades corporais. Então, se eu estimular a minha ginasta a ter tudo isso, vai ficar mais fácil de ela conquistar as dificuldades, porque ela já vem praticando através da vivência. Mas voltando lá na dificuldade de salto. Então, eu propus a ela essa estrutura, né, dentro da sequência de chão, dentro da flexibilidade, na diagonal, no salto, na barra, né, tudo isso eu consegui propor à minha ginasta. Então, a hora que ela for realizar realmente o salto dela, aquele salto que a gente almejou, ela já teve todo esse processo de construção, tanto física quanto coordenativa, né? De compreender como que executa esse salto. Então, entender quais são as forças necessárias, quais são todas as necessidades físicas para ela realizar essa dificuldade. E é importante que a gente perceba que isso não é tão simples como parece, mas é muito importante e demanda também tempo e paciência. Boa noite, estúdio de dança Érica Prado e a Vivian Paula Messias. Estão todos por aqui. Deixa eu saber de vocês aí quem são os treinadores. Pode mandar aquele raio, aquele símbolo de raio aqui no nosso comentário. E as ginastas, mandem os troféus para eu conhecer vocês. Estamos aqui hoje falando sobre o aumento das dificuldades corporais, né? Provavelmente nesse período muitas ginastas aqui do Brasil estão de férias, estão aí curtindo a sua folga desse final de ano, final de temporada, mas muito em breve também retornam. Então a gente pode entender tudo isso como um processo gradativo que vai ser construído durante o ano ou durante os anos, né? Um atrás do outro. Júnior, muito prazer, você é professor, treinador, muito legal. Espero que tenha esteja aproveitando aqui o nosso canal com as informações, né, as dicas que eu trago para vocês, que vocês também dividem aqui comigo durante as nossas lives. E a ideia é construir com vocês cada vez mais a nossa ginástica brasileira com excelência. Seja muito bem-vinda. A Vivian também falou que é treinadora ou professora. Pode mandar um oizinho aí sempre que tiver qualquer dúvida. Não deixe de comentar, compartilhar, né? Tudo que vocês interagem aqui com a gente no canal faz com que a nossa modalidade cresça cada vez mais. E esse é o nosso objetivo. Então, falando de volta, né, sobre esse preparo que eu preciso dar à minha ginasta para as dificuldades. Por exemplo, falando de salto, eu devo trabalhar a potência, né, dela para a realização desse salto. Também a coordenação e a agilidade, mas também a flexibilidade, né, a limpeza dos movimentos. Então, se eu for trabalhar giros e equilíbrios, né, todo o trabalho de consciência corporal para entender o seu eixo, entender a forma da dificuldade, entender como preparar e como girar essa dificuldade corporal, para que eu consiga, então, ter uma base sólida da dificuldade, né, aquelas dificuldades, de repente, mais básicas, e depois ir construindo esse aumento do valor das dificuldades corporais. Então, como professor e treinador, eu preciso dar uma estrutura física e um conhecimento dos elementos mais básicos para conseguir, então, conquistar com o decorrer dos dias, né, e dos treinamentos, maiores dificuldades com valores maiores. Bom, trago aqui para vocês também que eu defendo muito isso de que nós precisamos proporcionar para elas Olá. Então, eu defendo muito que a gente deve proporcionar
as ginastas o maior número de vivências sobre as dificuldades corporais. Então, às vezes, eu busco uma dificuldade para colocar na série da minha ginasta, mas ela nunca sequer tentou aquela dificuldade. Então, eu gosto muito de trabalhar com as ginastas, toda uma diagonal, né? Por exemplo, de saltos, né? Ou de equilíbrios, enfim, que ela tenha essa vivência, que ela passe por vários movimentos do código de pontuação, que ela tenha, então, ainda que não vá sair tão perfeito, mas que ela vá praticando isso, né? Principalmente no início de temporada, que a gente recomeça muito em breve. Então, que essa ginasta, ela tenha a vivência de várias dificuldades corporais, e aí quando eu precisar selecionar para a coreografia da minha ginasta, de repente alguma dificuldade ali que se encaixou melhor com a música, eu tenho então já oferecido à minha ginasta a vivência dessas dificuldades corporais. Então, professores e treinadores que estão por aqui, que acompanham o nosso canal, se você quiser aí uma dica, né, de uma forma de conseguir que a ginasta tenha mais possibilidades corporais com as dificuldades, você precisa estimular. Então, além do preparo físico, você precisa dar esse estímulo de trabalhar as mais diversas dificuldades da ginástica rítmica. Trago para vocês aqui também o processo de seleção. Então, o processo de seleção das dificuldades corporais, eu diria que existem algumas formas de iniciar essa escolha das dificuldades. Então, dá pra gente separar essa forma de escolher as dificuldades como aquelas que eu gostaria que essa ginasta executasse. Então, de repente, eu tenho uma ginasta com mais facilidade de coluna e eu vou propor a ela algumas dificuldades Olá. E eu vou propor a ela algumas dificuldades corporais que tenham as exigências físicas que essa ginasta já tem de facilidade. Então é muito difícil se eu não proporciono a ela as dificuldades que se encaixam um pouco mais ali com a sua estrutura física. Então, o exemplo da coluna que eu dei, né? De repente, a ginasta tem mais facilidade com perna e menos com coluna. Com certeza, quando eu for escolher as dificuldades corporais dessas ginastas, aquelas ginastas que têm mais facilidade com coluna, eu posso selecionar ali algumas dificuldades corporais que tenham isso, né? Que tenham a coluna como um elemento que vai elevar o valor da dificuldade. Mas não só, porque aí eu posso também escolher dificuldades onde ela pode trabalhar, né? Dificuldades que ela tem aí uma possibilidade de trabalhar no seu dia a dia de treino para construir também de acordo com as suas facilidades. Então, são inúmeros as possibilidades de dificuldade corporal que o código nos oferece. Então, são inúmeros as dificuldades corporais que o código de pontuação nos oferece. Seria até injusto não proporcionar a elas essa vivência no maior número, porque a gente pode, então, estar perdendo condições de aumentar o valor das dificuldades das nossas ginastas. O Júnior contribuiu com a gente, fazendo a vivência da ginasta nas dificuldades corporais, né? Acaba que a ginasta se identifica com alguma dificuldade corporal e acaba executando ela com excelência. Perfeito, Júnior, porque é exatamente isso. Se eu nunca vi a dificuldade corporal, vai ser muito mais difícil eu conseguir realizá-la. Então, se eu já proporcionei essa vivência, eu contribuo aí que a minha ginasta consiga construir maiores e melhores dificuldades corporais. Então,
Eu vou oferecer a ela dificuldades para ela treinar durante o ano, dificuldades onde ela já tenha facilidade, né, para que ela execute com cada vez de melhor maneira, dificuldades que ela tenha aí possibilidades, dificuldade que ela tem, dificuldades corporais que ela tenha aí mais possibilidade de fazer e de executar com excelência. Então eu vou propor a ela novas dificuldades como meta. E também existem as dificuldades onde eu digo que são escolhas táticas. Então, por exemplo, eu vou realizar um conjunto juvenil e eu não tenho 5 ginastas com muita flexibilidade. Então eu posso propor ali alguns elementos onde eu consiga praticar com as minhas ginastas durante o ano para depois utilizar essa dificuldade corporal lá no meu conjunto. Então é uma dificuldade corporal pensada de uma forma tática, né? Então, por exemplo, é muito comum usar-se no conjunto o giro fouetté, porque é um giro que permite um valor de dificuldade mais alto, né? Quanto mais rotações, mais aumenta o valor da dificuldade corporal. Então, às vezes, eu preciso escolher aquelas dificuldades de uma forma tática para que a minha ginasta se prepare durante o ano, durante o que a gente falou antes, o preparo de chão, de barra, de diagonal, e toda a estrutura física das minhas ginastas para conseguirem alcançar essas dificuldades escolhidas. Boa noite para Juju, está chegando por aqui Maristela também, nossa querida aluna do curso. Para quem ainda não conhece, Maristela tem um videozinho lá no YouTube contando um pouquinho da história dela, qual foi a experiência dela com o curso de ginástica rítmica com excelência, que muito em breve teremos uma nova turma. Fiquem ligadinhos por aí. Quem tiver já interesse, procure entrar no link que está aqui na bio do Instagram para que você faça parte da lista de espera. Assim que as inscrições reabrirem, ainda não tem uma data definida, mas assim que reabrirem, vocês serão os primeiros a ser avisados e vão poder garantir a sua vaga. Maria Davolos, por aqui também, boa noite. Vamos continuar então. Então, nós escolhemos as possíveis dificuldades corporais, as metas, né, que são as dificuldades que você está buscando almejar com aquela ginasta, e também aquelas que fazem sentido de uma forma tática, que eu vou propor às minhas ginastas essa vivência, esse preparo, para depois eu conseguir colher os frutos durante aquele ano. Eu trago aqui para vocês, deixa eu pegar aqui só. É importante que a gente compreenda que vai ser uma escala, né? Vai ser uma escada que ela vai subir dia a dia. Então, eu preciso dar esse suporte de uma forma que eu vou ensinar gradativamente para que ela vá conseguindo alcançar um estágio maior. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma frase. Cadê? Ué? Aqui. Uma frase do livro da Neska Hobeva. Eu sou apaixonada por esse livro, Escola de Campeãs, e traz aí algumas coisas interessantes para nós sobre a ginástica rítmica. Então, a frase que eu separei aqui pra gente conversar um pouquinho hoje, ela diz o seguinte: acho que se devem observar os princípios de sucesso e escalada das dificuldades, do mais fácil ao mais difícil. Não porque as ginastas sentirão dificuldade em aprender logo as coisas complicadas, mas porque quando não existe uma escalada, um elemento de grau elevado aprendido não consiste de base e não é assimilado. Como um remendo. Há casos onde a ginasta comete erros não só quanto ao difícil, mas erros de outra natureza.
E a treinadora fica irritada, mas esquece que o erro começou quando a atenção da ginasta é voltada ao elemento total. Ao resultado final, sem passar pela preparação. Nesca Robeva traz essa frase em seu livro, né? Todo esse trecho em seu livro. E olha a minha alergia de novo, voltando. E ela traz isso, e eu trago para vocês aqui como um pensamento sobre a forma de escalar uma dificuldade corporal. Então, se eu não tiver uma estrutura base da minha ginasta física e também de conhecimento básico sobre os elementos ginásticos, vai ser muito difícil eu conseguir subir o valor das minhas dificuldades. Então, a ginasta sequer sabe fazer um salto básico, né, elementar para a ginástica. E aí eu já quero que ela realize esse salto com coluna, com rotação, sendo que a estrutura básica dela ainda não foi preparada. Então, nós precisamos dar atenção a isso. Vamos lá. Nós precisamos dar atenção a tudo isso e planejar, né? Fazer aí quase que uma estrutura de escalada mesmo para a ginasta conseguir conquistar maiores valores de dificuldade corporal. E aí é importante que a gente entenda, né, que não vai adiantar pular a base, né? Quando ela fala que a gente precisa ter essa base sólida, essa estrutura física e de consciência da nossa ginasta para as dificuldades corporais, é muito importante, porque aí sim eu consigo escalar, subir passos a mais na nossa escada aí de processo de ensino da ginástica rítmica. Temos mais pessoas entrando por aqui. Boa noite, Karina, Elis Fábio, Maria Davolos, que eu falei antes já, Juju, que é a nossa ginasta aí que eu filmei semana passada. Muito em breve novos vídeos por aqui com mais e mais dicas para vocês. Vamos lá. Tudo isso sobre essa construção das dificuldades corporais vai exigir paciência, tanto da ginasta quanto do treinador, né? Muitas vezes eu preciso esperar, de repente, a próxima competição para aplicar aquela dificuldade corporal, para que nesse momento eu utilize aí como uma estratégia ou tática de utilizar essa dificuldade mesmo se ela não esteja realizando ainda, mas como uma forma de preparo. E também posso utilizar a tática de baixar o valor da dificuldade nesse campeonato e para o próximo ela treina mais um pouquinho para conquistar, então, um valor superior. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe por aqui. Sobre os professores de base, né? Isso é algo que eu falo bastante por aqui. Nós precisamos, enquanto professores, mesmo que a sua ginasta não esteja nesse momento participando de campeonatos, dar a todas as ginastas a estrutura básica corporal necessária. Porque a partir dali, se essa ginasta venha se destacar, venha competir, né, e começar a treinar, eu preciso então que ela tenha o mínimo conhecimento sobre a modalidade. Se ela não tiver o básico bem feito, vai ser muito difícil aumentar então o nível das dificuldades corporais e de tudo que envolve a ginástica rítmica. Por isso, os professores de iniciação devem ter bastante conhecimento, bastante paciência para explicar toda a parte elementar da modalidade e fazendo com que essas ginastas então consigam subir cada vez mais o seu nível, tanto de dificuldade corporal quanto de elementos com aparelho e tudo isso que envolve a nossa modalidade. Deixa eu ver o que mais eu trouxe para vocês. Deixa eu encontrar aqui. Só acrescentando, né, que a Nesca trouxe sobre começar do mais simples para o mais complexo, né? Então, falávamos antes sobre o salto espacato com coluna. Aí
eu quero que essa ginasta realize um salto rondejant com coluna, sendo que ela ainda não consegue realizar sequer o salto espacato. Então vamos pensar numa escala, né? Salto espacato com coluna, o aprendizado da rotação para o rondejant e depois realizar ele com coluna. Então não vai ser do dia para noite, de repente não vai nem ser no mesmo ano, né? Eu preciso ir tempo a tempo, tendo paciência para construir todas as dificuldades com as suas bases sólidas e assim conseguir avançar. Bom, eu estou então trazendo para vocês aqui sobre a forma de aumentar as dificuldades corporais. Os professores e treinadores que estão por aqui podem deixar seu comentário, o que vocês aplicam aí no seu dia a dia com a ginástica, né? As ginastas, contem para mim o que vocês pensam sobre tudo isso, sobre aumentar as suas dificuldades corporais e compreendendo aí por que esse tema hoje, né? Compreender aí o motivo desse tema de hoje da nossa live, é importante que a gente entenda que ter boas dificuldades corporais, né, dificuldades de valor mais alto, vai subir a nota da minha ginasta, vai elevar a nota da minha ginasta. Porém, se ela não executar com primor e com excelência essa dificuldade corporal, de valor mais alto, eu vou ter muitas penalidades na execução. Então, como professor, como treinador, eu preciso escolher aí, fazer uma boa escolha com relação a tudo isso, né? Então, se eu quero que essa ginasta hoje pratique uma dificuldade corporal, que eu vou realmente conquistá-la com primor, de acordo com o código, com as exigências do código de pontuação, pode ser que eu escolha que ela vá para a competição mesmo sem realizar tão bem a dificuldade corporal. Mas também é possível que eu escolha diminuir o valor da minha dificuldade corporal, preservando assim a nota de execução e fazendo com que essa ginasta mais à frente consiga conseguir realizar mais dificuldades. Tô gostando de ver, temos a participação aqui de todos vocês. Me perdoem essa minha alergia. Quando ela começa, ela não para tão cedo. Me perdoem aí pela coceira no meu nariz. Mas quem sabe faz ao vivo, né? Vou ter que continuar a nossa live aí, porque a gente tem muita coisa aqui sobre as dificuldades corporais. Então vamos lá. A Vivian comentou: o que eu sinto falta na GR é de uma sequência pedagógica para ensinar as dificuldades corporais, como acontece no balé. Vivian, eu concordo com você. Existe uma limitação aí da nossa modalidade relacionada a tudo isso. Então, até com esse intuito, que lá no meu curso, o Ginástica Rítmica com Excelência, eu trago ainda não essa sequência pedagógica, né? Mas é algo que está nos meus planos aí para acrescentar como um bônus do nosso curso. Mas eu trago lá no curso formas de compreensão sobre as dificuldades corporais, porque a partir do momento que você compreende o que é uma exigência dessa dificuldade, você consegue dar um passo à frente, né? Então, talvez não seja exatamente como acontece no balé, que a nossa ginástica vai ser realizada, né? Essa sequência das dificuldades corporais. Talvez não seja realmente uma sequência pedagógica, né? Quando a gente fala a nível de ginastas com mais potencial. Pode ser que eu precise até cortar caminhos ali com relação a algumas dificuldades. Mas sempre é importante pensar que o básico bem feito vai valer mais, né? Vai ser menos penalizado. Mas, Vivian, eu aceito a sua sugestão aí, o seu desafio de propor, quem sabe, um material com uma sequência pedagógica para ensinar as dificuldades corporais, porque eu tenho certeza que isso vai contribuir com vocês. E como o meu intuito por aqui é a contribuição com os professores e treinadores, agradeço aí a sua sugestão, Vivian. Mas sim, a gente precisa entender
qual é o processo, né? Então, não ultrapassar. Ai, caramba! Não ultrapassar aquilo que é a próxima fase para a ginasta conseguir realizar as dificuldades corporais. Muito válido. A professora Sara Queiroz também tá por aqui, a Grazi Fiber e o Júnior contribuiu com a gente. E sobre as DBs combinadas, o processo é o mesmo, exatamente. Então, é muito legal esse seu comentário, porque veja, muitas vezes a ginasta ainda não realiza a dificuldade isolada, e aí eu procuro buscar ela, aplicá-la como uma dificuldade combinada. E aí, além de não ganhar essa dificuldade combinada, né, a soma do valor ali para poder aumentar a minha nota de dificuldade, eu vou ter muitas penalidades porque a ginasta não está realizando essa dificuldade corporal conforme as exigências do código de pontuação. Então, sempre eu penso que se eu quero que essa ginasta realize a sua série com excelência, eu preciso dar a ela um bom suporte de base e todo o preparo físico para que ela consiga, então, realizar o que ela tem na série com excelência e com primor, e não ultrapassando os limites dela, né? Mas também estimular aí através da vivência, através das possibilidades de maior, de subir, né, a dificuldade corporal e de estimular ela também a evoluir com relação às suas dificuldades corporais ou dificuldades no geral na série. Ai, que coceira. E aí, Gomes também tá por aqui, Eliane, nossa aluna do curso também. Então, pessoal, o que eu gostaria de trazer para vocês aí para hoje seria essa ideia de que nós podemos sim fazer as nossas ginastas elevarem os seus níveis de dificuldade se a gente tiver dado a elas um bom preparo, né, uma boa estrutura física, um bom conhecimento sobre os processos e sobre as fases das dificuldades corporal, para assim conseguir finalizar uma dificuldade com valor mais alto, né? Então nós vamos precisar trabalhar sim, as ginastas também vão precisar de paciência e dedicação, e no dia a dia a gente vai conseguindo então conquistar novas e maiores dificuldades corporais. Eu quero então finalizar por hoje, agradecer muito a participação de vocês, fiquei muito contente. Desafio todos vocês a trazerem na próxima semana aí mais um profissional, uma ginasta para nossa live. Segunda-feira vai ser a primeira live de 2023 e eu espero todos vocês por aqui. Nós vamos já saber o tema da semana que vem e nos encontramos também aqui nos posts. Espero poder que vocês tragam para mim as suas dúvidas, né? E todas as dificuldades que vocês tenham, pode trazer para mim sugestões, né, de temas que de repente você gostaria de ver por aqui, porque eu vou me dedicar ao máximo, tanto quanto eu pude fazer nesse 2022, também para 2023, para a gente conseguir evoluir e crescer cada vez mais a nossa modalidade. Agradeço de coração a participação de todos, tenham um bom final de ano, boas festas, aí mais uma semaninha aí para nosso final de ano, e na semana que vem a gente se encontra então às 8 da noite, que eu não estarei em viagem não, então eu estarei às 8 da noite para nossa live da semana que vem. Um beijo grande, feliz ano novo para todo mundo, boas festas, aproveitem o descanso, curtam as suas férias e na semana que vem estaremos por aqui. Tchau, tchau!